Chegamos nessa terceira e última mensagem. Só para fazer uma recapitulação rápida. Se você por acaso perdeu a primeira ou a segunda, está lá no canal da Família Vida e Paz, você pode acessar lá. Mas na primeira mensagem, há 2 sábados atrás, nós falamos sobre as verdadeiras expectativas. E nós mostramos que as verdadeiras expectativas são a expectativa pela volta de Jesus e a expectativa de nós nos encontrarmos com Ele. Amém? Porque há uma diferença nisso daí. A expectativa na volta de Jesus e a expectativa que nós vamos nos encontrar com Ele. Você vai entender que há uma diferença. Você que estava aqui semana passada, você entendeu que há uma diferença. Por quê? Porque nós podemos clamar, nós podemos gerar isso no nosso coração pela volta de Jesus, mas pode ser que nós sejamos frustrados. Que nós falamos semana passada, o perigo da frustração, que é o quê? Gerar uma expectativa no coração pela volta de Jesus, e aí quando Jesus voltar, nós não nos encontrarmos com Ele. Por quê? Porque nós deixamos de viver o evangelho da cruz. Semana passada nós falamos sobre isso, amém? Quem estava aqui nas 2 mensagens, levanta a mão aí. Sobre expectativas, e aí nós vamos dar sequência a essa mensagem. E hoje o tema desta e última é vivendo o infinitamente. E eu quero ler um texto com vocês de Efésios 3:20, que diz assim: toda glória seja dada a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Eu vou ler o final aqui, por favor, de novo. É capaz de realizar infinitamente, repita comigo, infinitamente, mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É exatamente isso que eu creio que você quer e que nós precisamos viver. Nós precisamos viver o infinitamente do Pai. Diga, o infinitamente do Pai. Isso. Nós precisamos viver isso. E o que seria isso, pastor? E qual a conexão? O que tem a ver expectativa pela volta de Jesus? Depois o perigo da frustração. Você pode se frustrar, você pode criar expectativas e se frustrar. O que tem? Qual a conexão? Entenda que para você ver a volta de Jesus, para você presenciar esse momento, para você se encontrar com Ele, existe um processo. Diga comigo, processo. Processo, ele é feito de tempo. Diga tempo. Pode ser tempo longo, pode ser tempo curto. Existe um caminho que você deve trilhar, e neste caminho você precisa saber que até a volta de Jesus, ou até a sua partida, que pode ser que, eu acredito que eles vão voltar na nossa geração, amém? Eu estou muito ansioso por isso, mas pode ser que demore mais, né? Pode ser que a gente venha a falecer antes, tá bom? Você não é imortal ainda, tá? Só a música do Sandy Júnior que é. Você não é. Ninguém conhece essa música? Tô velho, hein? Entendeu? Tem essa música, não tem? Imortal? Sandy Júnior? Tem. Tem. E os irmãos lá, Sandy Júnior. Então há um processo. E antes de falar com você sobre esse infinitamente mais e como que você tem isso na tua vida durante esse processo, eu quero explicar para você e falar com você sobre o processo. E há 3 coisas importantes sobre o processo. Diga 3 coisas. Quando eu falo para você repetir assim, é para você gravar mais na sua mente. Tá bom? Primeiro lugar, o processo é inevitável. Diga, inevitável. Todos passam por ele. Tá? Tudo na sua vida, não só a volta de Jesus, não só, tudo tem um processo. Você nasce e vai direto para a faculdade? Não. Você nasce, estou lá com o bebezinho lá em casa, lindo, maravilhoso, entendeu? Se você não acha, não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho ele lindo. Você precisa ver quando ele acorda, quando ele dá aquela choradinha no berço, é quando a gente vai. Não nem eu estou falando disso, né? Mas vocês querem saber, não? Eu não vou contar mesmo assim. Aí você chega perto do berço assim, aí ele vê que chegou alguém, porque esse negócio que a criança não vê, eu acho que isso daí... Como é que eles sabem que a criança não vê? Perguntaram na criança? Porque disse que a criança não enxerga muito bem até os 3 meses. Perguntaram? Já perguntou pra você? Quando você tinha 3 meses, você enxergava bem? Mais ou menos, né? Era só algumas coisas assim, não enxergava. Você tem ideia. Aí a gente chega perto assim, ele abre um sorriso.
que aí não importa se ele está acordando 4 horas da manhã ou 11 horas da manhã, porque você fica feliz. Mas o Pedro e todos nós temos um processo a trilhar em todas as fases da nossa vida. Você não conhece a pessoa num dia e casa no mesmo dia. Isso é só em filme, tá? Você nem consegue fazer isso. Tem que dar entrada no cartório, tudo isso e tal. Você pode tentar ser o mais rápido possível, mas um dia é só em filme. Então, esse negócio de casamento em Las Vegas, não tem? Aqueles filmes? A pessoa casa lá, nem sabe porque casou e tal. Tem gente que nem casou em Las Vegas, mas nem sabe porque casou também. Entendeu? Brincadeira. Tudo tem um processo do namoro, primeiro tem o processo da conquista, né? Primeiro você tem que conquistar a pessoa. Aí depois, se ela for muito difícil, tem que gastar um tempo ali conquistando, entendeu? E quem é solteira aqui, mulher solteira, entendeu? Levanta a mão, pode levantar, fica com medo não. Seja muito difícil, tá? Muito difícil. Dá um trabalho para os caras mesmo, entendeu? Dá um trabalho. Quando ele vier te oferecer um babalu, você fala, babalu não aceito, só Trident, entendeu? Quando ele fala bem assim, quer que você vai comer um cachorro quente? Cachorro quente não, Outback. Brincadeira, tá? Não é para ser mercenário não. Mas não deixa o cara entregar uma frio gesto pra você e falar assim, eu amo esse cara, entendeu? Calma. Então tem todo um processo. A nossa vida é feita de processo. E o processo ele é inevitável. E dentro deste a palavra de Deus fala que a vida é um sopro. A vida é muito rápida, entendeu? Mas há um processo dentro desse sopro. Há um caminho. E vale a pena lembrar João 14,6 que diz o quê? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sei que você já conhece esse texto, mas é importante você lembrar o seguinte, não tem outro caminho, tá? O único caminho para você chegar no céu é Jesus. Não tem como ser pelo discipulador, pelo pastor, tá? Pastor, discipulador, amigo, parente, líder de céu, eles podem te mostrar o caminho, mas eles não são o caminho. O caminho é Jesus. Por isso que a gente não pode, semana passada, confiar totalmente nas pessoas. Quando eu digo isso, vocês entenderam quem estava na semana passada. Por quê? Porque as pessoas vão te frustrar. As pessoas vão falhar com você. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, pode ser que até agora eu não falhei com você, mas uma hora eu vou falhar, mano. Não é verdade? Nós todos somos falhos. Nós estamos comemorando 22 anos de família Vida e Paz, amém? Deus, nós somos uma família linda, mas nós somos uma família de pessoas que são imperfeitas. Se você encontrar uma igreja perfeita, não faça parte dela, que você vai estragar. Porque nós somos imperfeitos. Não é verdade? Não é verdade, gente? Então diga comigo, o processo é inevitável. Segunda coisa sobre o processo, ame o processo. Se o caminho, a gente leu atrás que o caminho é Jesus, nós devemos o quê? Amar o caminho, amar a Jesus, amar esse processo. Sabe, não é apenas sobre você chegar ao fim, mas sim você amar o processo. Sabe por quê? Porque se você vive uma vida sem você amar os processos que você vive uma vida sem prazer. Você vive uma vida triste. A palavra de Deus diz que nós teremos tribulações, amém? E aflições, amém? Mas a mesma palavra diz que Jesus venceu o mundo e que Ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Ou seja, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser caluniados, nós podemos ser machucados, mas nós temos uma vida em Jesus que é uma vida abundante, amém? Nós estamos passando por uma pandemia, está aí muito difícil. Mas para quem tem esperança, continua feliz. Não é que você é um negacionista, mas você tem fé. É diferente. Vocês estão me entendendo? Então você precisa amar esse processo. Imagina se a pessoa não gosta de estudar. Não vou perguntar quem gosta de estudar, tá? Porque é uma pergunta muito difícil, entendeu? Porque tem gente que não gosta, entendeu? E não tem problema não, mas tem que estudar. Mas imagina se você odeia estudar. Aí você vai ter que passar, eu não sei nem como é que é os anos mais, mas tem o infantil lá, né? Pré-escola. Tem CA ainda? CA? Rapaz, tô velho, hein? Tem o pré, sei lá.
Aí tem primeiro ano agora, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Aí depois vai para o ensino médio, né? Aí, né? É ensino médio ainda, né? Ah, achei que vocês iam falar que já tinha mudado também. Aí tem o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano. Aí você quer fazer uma faculdade. Aí você é doido e fala assim, vou fazer medicina. Aí tem 25 anos de faculdade, né? Mas aí... Se você não gosta de estudar, abençoado, você imagina você passar por esse processo todo sem gostar. Sabe o que é isso? É igual você namorar alguém feio. Você vai ter que todo dia olhar para ela e declarar: ela é bonita, 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 ela é bonita. É sério. O processo quando você está na escola lá, eu sei que tem, porque tem, eu gostava de ir para a escola. Eu não era muito chegado a estudar tanto, mas eu estudava. Mas eu tinha uma facilidade de decorar as coisas, então isso me ajudava mais. Na verdade hoje eu estudo bem mais do que eu estudava antes. É porque a gente vai amadurecendo. Por isso que quando o papai e mamãe falam, é verdade mesmo, né? Tipo, quando chegar a hora do Pedro eu vou falar: meu filho, estuda, hein? Entendeu? É sério. Eu tô ficando muito velho, acho que eu vou ter que abrir um culto da terceira idade para eu pregar. Mas você precisa, voltando aqui, você precisa amar o processo. E que processo é esse? Você precisa amar a caminhada com Jesus. Você precisa amar ler a Bíblia. Você precisa amar ter comunhão com Ele. Esse é o processo. Você precisa amar estar numa congregação, numa igreja, sabe, um lugar que te abençoa. Você precisa amar estar numa célula. Você precisa amar ser cuidado. Todos nós precisamos ser cuidados. Não é verdade? Todos nós. Diga para o seu irmão: ó, você precisa ser cuidado, mano. Então ame o processo. E uma terceira coisa sobre o processo: o processo é inevitável, você deve amar. E terceiro, seja aprovado no processo. Porque você imagina, nós falamos semana passada, você faz o processo todinho e chega na hora de ser aprovado, você é reprovado. É triste, mano. É triste. É igual os times que chegam na final e perdem. Às vezes é melhor nem ter chegado na final, porque fica a frustração de ter chegado o quê? Pertinho. Ter ficado só no cheirinho. É o que eu sou flamenguista, mas faz tempo que a gente não sente cheiro. Só cheiro de troféu. Entendeu? Oh meu Deus, falando um negócio aqui, tem jogo amanhã, né? Pensou? Oh meu Deus. Corta essa parte da transmissão, por favor. Todo processo tem uma aprovação e uma reprovação. E para você ser aprovado no processo que eu estou falando, você tem que caminhar de acordo com o quê? Lembra que a gente falou semana passada? De acordo com o evangelho da cruz. Diga: evangelho da cruz. Esse evangelho, como nós falamos na semana passada, é o evangelho que requer renúncia, que requer santidade, que requer posicionamento, que requer oração, que requer vida com Deus, que requer mudança de postura em algumas áreas. Então o processo ele é inevitável, você tem que amar o processo, você tem que ser aprovado no processo, amém? Ok, pastor, entendemos tudo isso aí. Mas como viver esse infinitamente de Deus? Porque você tem que entender o seguinte: a proposta que Deus tem para mim e para você é que até o dia que Ele vai voltar, ou até o dia que nós partiremos, nós temos disponível para nós viver esse infinitamente. E o que é esse infinitamente, pastor? Que está falando. Infinitamente é quando tudo está dando errado, você continua feliz. É sério. É quando às vezes você passa por uma decepção, mas você não para de caminhar. É quando às vezes você se frustra com algo, mas você não para. Essa semana eu coloquei 2 vídeos lá no GTV sobre as vacinas do Pedro lá. Se você não viu, eu falei sobre isso, sobre mobilidade, sobre o líquido que estava ali, que impediu a mobilidade da perninha dele. E depois ficou uma marca. E muita gente foca naquela marca e para de caminhar e desiste do processo. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante: o processo pode ser muito longo. Diga: muito longo. Diga assim: o processo pode ser árduo, mas, fala comigo, mas tem o infinitamente.
O infinitamente é o que, Jesus? O infinitamente, eu quero que você entenda isso nessa noite. O infinitamente é o seguinte: é quando você pede algo para Deus, e Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele te dá algo melhor. Mas por que a gente perde o infinitamente muitas vezes? Porque a gente se contenta com o bom. Quem se contenta com o bom nunca vai experimentar o melhor. Ah, isso aqui tá bom para mim. Ah, ganhar esse valor aqui tá bom para mim. Ah, estudar isso tá bom para mim. Ah, isso daqui tá bom para mim. Seja ambicioso. Ganância é pecado, ambição não. Queira mais. Queira o melhor para a tua vida, para a tua família. De repente você tem isso na tua cabeça, que você quer o melhor, que você quer, mas quando se apresenta alguma oportunidade que é boa, você se contenta com aquilo ali. De repente você está aí, eu falo muito de solteiro, porque tem muita gente solteira ainda, mas de repente você está aí esperando o cavaleiro, o seu príncipe no cavalo branco. Você está tão desesperado, tão desesperada, tão desesperada, que chega o Shrek num jegue ou num burro, e você fala: Deus tem isso para mim. E eu não estou falando só sobre relacionamento, é sério. Tem coisas que se apresentam na nossa vida que parecem ser boas, mas o Espírito Santo vai te dar discernimento em nome de Jesus para poder identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Não é fácil, tá? Tomar decisões e fazer escolhas não é fácil. Mas para quem caminha com Jesus e para quem ama o processo, estão começando a entender? Para quem ama o processo, você passa por essas decisões e vence essas decisões muito mais fácil. Porque Deus tem para você o infinitamente dele. Eu profetizo sobre a tua vida: se você sonhava em ser líder de uma célula, você vai ser supervisor de 20. Eu profetizo sobre a tua vida: se você sonhava em ganhar 5 mil reais, você vai ganhar 20 mil reais. Eu profetizo sobre a tua vida: se você sonhava em ser uma pessoa que quer ter um curso técnico só, eu profetizo que você vai ter um doutorado. Entendeu? Eu não estou menosprezando as outras coisas. Eu só estou querendo dizer que uma pessoa que crê em Deus, presta atenção, uma pessoa que crê em Jesus, ela não pode se contentar com pouca coisa. Como assim? Ah, a gente tem que ficar reclamando? Não, não é reclamando, é saber que tem algo melhor, sempre tem algo melhor. Sabe por quê? Nós somos o único povo que serve ao Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Não tem nenhum outro Deus que é vivo a não ser o nosso. É sério. Ah, porque tem fulano, essa religião é isso, essa religião é isso. Todos estão mortos. Estou falando mal das pessoas. Estou falando que os deuses deles estão mortos. Estão mortos. O Deus que está vivo e reina é o nosso Deus. E Ele pode te dar tudo o que você quiser. Mas aí de repente você pensa assim: mas Ele não me dá, porque de repente a vontade dele não está no teu coração. Porque tem coisas que Deus não vai te dar mesmo. Vira o seu irmão e fala assim: ó, tem coisas que Deus não vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que vai te atrapalhar. De repente até hoje Deus não te deu um carro. Olha isso aí, ó. Porque em vez de você pegar o carro para vir pegar, você vai começar a ficar viajando e vai sumir da igreja. É sério. De repente Deus não te dá algo porque Ele sabe que aquilo ali vai tomar o teu coração. Então começa a declarar ao Senhor: Senhor, se eu tiver uma mansão, eu vou para a igreja, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu quero tanto uma piscina, hoje estava precisando de uma piscina, não estava? De tarde, rapaz, estava quente, hein? Estava quente. Tem um cara ainda que fez, eu ia falar fez figa. É muito antigo isso, né? Fez inveja, né? Botou lá no nosso grupo lá, botou ele tomando banho lá de piscina, na cascata, Biel, tal. E aqui ó, só o banho do suor descendo. Eu quase no sul, né? Mas ambicione o infinitamente de Deus. Mas como que eu consigo esse infinitamente? Eu cheguei no ponto que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero trazer uma chave para você nessa noite, para você entender que durante o processo você vai viver esse infinitamente em nome de Jesus. Você vai viver essas bênçãos maiores em nome de Jesus. Se você está passando por alguma situação difícil agora, eu declaro em nome de Jesus que você vai vencer isso. Deus vai prosperar na tua vida. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. A palavra de Deus diz que Ele colocará os filhos dele em lugares altos. Em lugares altos.
Eu declaro que nós teremos aqui governadores, advogados, médicos, presidentes. Pessoa, presidente do Brasil está sentado aqui e é você? Ah, eu não quero ser, nem é questão de ser político, é questão de se posicionar. Eu creio que a nossa nação vai ser transformada. Está difícil, mas eu creio no infinitamente mais. Porque se você está pedindo por Vila Velha, Deus está fazendo pelo Espírito Santo. Se está pedindo pelo Espírito Santo, Deus está fazendo pelo Brasil. Esse é o infinitamente. Mas para você ter isso durante a tua vida, durante esse processo, porque como eu falei, o processo pode ser longo. Por que tem gente que não está aqui hoje? Porque desistiu no meio do processo. Por que de repente você está aqui hoje, mas está mal? Porque você está querendo desistir do processo. Mas eu declaro tanto para você que está aqui, como para você que está assistindo aí essa live aí, ou você que vai assistir essa mensagem depois, o Espírito Santo vai te sustentar e você vai vencer esse processo, ser aprovado em nome de Jesus. E nós vamos chegar juntos lá, e o Senhor vai olhar para a gente e falar bem assim, ó, vinde benditos de meu Pai, porque eu preparei uma morada para vocês aqui, preparei Coca-Cola, churrasco, preparei, isso. A Bíblia não fala isso não, tá? Agora filmado eu tenho que sempre corrigir depois, porque de repente o cara vai procurar o quê? Vai lá no Google, onde a Bíblia fala de churrasco e Coca-Cola. Não fala, tá? Mas ela fala de coisas boas. E churrasco é muito bom, né, irmão? E churrasco sem Coca-Cola, entendeu? Porque outro refrigerante com churrasco é difícil. Coca-Cola é muito bom, né, gente? Né? Quem gosta de Coca-Cola aí? Faz um mal terrível. Entendeu? Ai, processo. A chave que eu quero trazer está em Deuteronômio 10, 8, 9. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi. Ai, esse texto mexe comigo. Separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo, de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso, presta atenção nisso daqui. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Para você viver, esse texto é demais. Para você viver esse infinitamente, para durante o processo você se manter firme, para durante o processo você ir sendo aprovado de fase em fase, e quando chegar no final você receber a aprovação final, é necessário que você entenda esse texto. É necessário que você entenda que a arca da aliança, ela representa a presença. Diga presença. Os levitas eram aqueles que serviam na casa do Senhor. Já vai um parênteses aí. Deus não te chamou para ficar dentro do banco, para ficar sentado no banco. Deus te chamou para fazer a obra dele. E eu não estou falando de vir para cima, de fazer um negócio. Eu estou falando de pregar o evangelho, estou falando de discipular, estou falando de participar do nosso. Deus não te chamou para ser um esquenta-banco. Deus te chamou para ser um avivalista dessa geração. Ah, mas segura aí. Mas eu não falo muito bem. Mas eu sou meio tímido. Ei, se você é tímido, se você não fala muito bem, chapa no teu quarto, que você não vai precisar falar nada. A sua sombra vai curar as pessoas igual era com Pedro, sabe? Quando você chegar nos lugares, isso é profético para alguém aqui. Quando você entrar no lugar do seu trabalho, da sua faculdade, eu sei que está um peso lá dentro, eu sei que tem um peso espiritual lá dentro, mas a partir de segunda-feira, quando você voltar para aquele lugar lá, você vai entrar naquele lugar e a glória do Senhor vai invadir aquele lugar, porque está saindo de você. Xaradabassore candarás, e ela suia candará na baixeira candarás. Arca, presença, levitas, aqueles que servem na casa do Senhor. Ou seja, se você quer viver o infinitamente de Deus na sua vida, você tem que viver a herança que Deus tem para você. Os levitas não receberam uma porção de terra, porque tinham lá as 12 tribos, amém? E cada tribo recebeu uma porção de terra, Marcelo. Só que os levitas ficaram sem terra nenhuma. E aí de repente um levita perguntou para o outro bem assim: cadê a nossa parte? É igual você chega num lugar e o pessoal comprou uma pizza. Aí você chega por último, atrasado. Já aconteceu isso comigo. Isso é muito triste. Isso é uma decepção mais sinistra da sua vida, é uma decepção dessa.
Você chega atrasado num lugar onde o pessoal comprou uma pizza. E você vê aquela... E tá arrumadinho aí da caixa da pizza. Aí você vê todo mundo comendo um pedacinho. Aí quando você abre, tem uma azeitona que alguém não gostava e deixou lá. Sempre sobra uma azeitona dentro da caixa da pizza. E eu imagino que a tribo de Levi pensou bem assim. Poxa, eles partiram a pizza de todo pedaço, deu para cada um pedacinho. E para nós não sobrou nada. E aí Deus vira e fala bem assim: ó, a herança de vocês não é uma terra. A herança de vocês não é algo material. A herança de vocês é a minha presença. A herança de vocês sou eu. Então se você quer viver o infinitamente de Deus nesse processo, você não tem que ser rico, você não tem que ser pobre, você não tem que ser bonito, você não tem que ser feio. Você tem que ter a herança que Deus já deu para você lá atrás, que é a presença dele. Sabe por quê? A arca representava, já falei isso aqui, a arca representava a presença de Deus, amém? A arca da aliança, amém? Não tem mais arca da aliança hoje, sabe por quê? A presença ela fica dentro de você. A arca da aliança ela mora dentro de você. Você carrega ela para um lado e para o outro. Então, se você quer viver infinitamente, você tem que carregar a presença. Sabe o que acontece? Todos os seus questionamentos, todos os seus medos, todas as suas incertezas, durante o processo serão apenas pensamentos que sumirão enquanto você estiver cheio da presença. Sabe o que eu creio, Breno? Eu creio que pessoas que estão em depressão, se elas se encherem da presença do Senhor, elas podem ser curadas daquilo ali. Eu creio que pessoas que estão sofrendo de um câncer, se elas são tomadas pela presença do Senhor, o câncer é expelido. Eu creio que pessoas que podem estar passando fome, mas se a presença do Senhor vem sobre ela, Deus abre uma porta de emprego. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor vai fazer você viver o infinitamente de Deus na tua vida. Xaradabasure cantanas. Eu preciso correr muito. Esse relógio é muito errado. Esse relógio que vocês botam aí, muito errado. Você não acha que é errado esse relógio? Ele sempre passa mais rápido. Sempre passa mais rápido. E eu quero falar alguns exemplos para vocês. 19 exemplos. Na hora de chapar, vamos chapar até meia-noite. O pastor falou 19 exemplos, né? Você precisava ouvir a cara de alguns quando eu falei 19 exemplos aqui. Um olhou para o outro assim, ó, tem que ir embora, né? Porque 19 exemplos, até ele acabar, até chegar no 10, entendeu? A gente vai, você sai, porque todo mundo já fez isso. Você sai primeiro, vai no banheiro, depois eu te acompanho. Quem riu já fez, ó. Quem riu já fez, quem riu já fez, quem riu já fez. Entendeu? Isso não é mentira, você sair e falar que depois eu acompanho. Mas é para não ficar feio, né? Entendeu? Né? Atende o celular que não existe. Entendeu? Oi, ei, hã? Como? Eu só um minutinho, fica assim, São poucos exemplos, são 22. Exemplo de infinitamente de Deus na Bíblia. Primeiro, Moisés. Diga comigo, Moisés. Moisés, ele viveu o que foi chamado para viver quando ele se encontrou com a presença. E a presença naquele texto ali específico era a sarça. Moisés só começou a viver aquilo que Deus chamou ele para viver, que era libertar o povo de Deus do Egito, quando ele se encontrou com a presença. Ele só viveu infinitamente Deus quando ele se encontrou com a presença. Sabe por quê? Até aquele momento Moisés tinha vivido coisas boas, tinha vivido coisas boas e coisas ruins, mas o ápice, aquilo que Deus tinha para ele, o propósito original, o propósito final para a vida de Moisés, ele viveu quando ele se encontrou com a presença, quando ele teve aquele encontro com a sarça, quando ele começou a queimar ali junto com aquela sarça, porque eu imagino que a sarça queimava de um lado e Moisés queimava do outro, chapado. Essa é a maior chapação que tem na Bíblia para mim, é de Moisés. Você imagina, você chega num lugar e está pegando fogo mesmo a sarça, e a sarça começa a falar com você. Primeiro que Moisés é doido, maluco, entendeu? Porque se a árvore começa a falar com você, você fica falando com ela? Fica? Não fica, para. Ah, não, é o Senhor. Não, você não. Tudo normal, entendeu? Imagina, você passa ali, tem uma árvore ali na frente, você passa ali a árvore, ei, aí você, ei, tudo bom? Aí que tá, moço? Nossa, as mangas bonitas, hein? Você dá, hein? Moisés é maluco. E Moisés queimava. Quando ele se encontrou com aquilo ali, aquele fogo que estava na sarça, aquele fogo pegou ele também.
Mas cuidado que tem muito palito de fósforo aí achando que é sarça, hein? Cuidado. Cuidado que tem muito palito de fósforo achando que é sarça. Como assim? Tem muita gente que queima, mas um fogo que não conheço. Fogo que eu não conheço. Sabe por quê? Porque a presença não é feita só de chapação não, tá? A gente gosta de chapar aqui. Ixi, eu amo. Quando tocou aqui, ó, e daqui a 1 milhão eu te amo. Eu gosto demais. Mas não é só isso. Porque você consegue viver disso o tempo todo? Você imagina, você vê o tempo todo assim, ó, eu te amo. Tá no trabalho. Tá na casa. Você imagina essa bateria ficar só pá. Não consegue. Tem que ter um. Mas Moisés viveu infinitamente quando ele se encontrou com a presença. Diga, presença. Outro exemplo, Paulo. Paulo, ele começou o seu ministério quando ele se encontrou com a presença. Sabe que encontro foi esse? Foi quando Paulo estava, que era Saulo ainda, estava caminhando, e uma luz do céu cegou ele. E essa luz era a presença do Pai falando com ele. Ele falou bem assim, ó, você vai para tal cidade, você vai fazer isso, tal, aquilo outro, eu vou te usar para isso. E você vai ter que procurar tal, o profeta vai ter que te procurar depois, tal, porque você vai ficar cego. A história toda vocês conhecem. Se você não conhece, vai na Bíblia ler. Entendeu? Não estou falando de ignorância não, pelo amor de Deus. É porque se você não conhece, eu não tenho tempo para explicar agora. Mas você sabe que Paulo lá, Paulo não caiu do cavalo, tá? A gente usa esse termo figurativamente, mas as traduções originais falam que Paulo não caiu do cavalo. Paulo é cego por aquilo ali, ele desce do cavalo e se prostra no chão. Paulo não caiu do cavalo. Porque imagina, se cair do cavalo, acaba de se machucar, né, gente? Entendeu? Aí nem ia ficar só cego, ia ficar manco também. É só observação. Mas ele começou o seu ministério quando ele se encontrou com a presença. A presença na vida de Paulo, de Saulo, na verdade, que era Saulo ainda, foi tão forte que trocou até o nome dele. Sabe o que Deus quer falar com você nessa noite? A presença de Deus pode vir tão forte na tua vida que Ele vai começar a mostrar quem você verdadeiramente é. Porque de repente você pode achar que você é um fracassado, que você é isso, que você é triste, que você não consegue nada. Mas o que Deus tem a respeito de você é que você é um filho escolhido dEle. É que você é um filho amado, querido. Você tem um pai. Se você não tem um pai na terra, biológico, ou um pai que te adotou, você tem um pai desde o início de tudo, que cuida de você, que ama você em todo tempo. Em todo tempo. Você falha com ele, a gente falha com ele, não falha? Falha com o pai, mas ele continua amando a gente. A gente às vezes fala besteira, e o pai continua amando a gente. A gente às vezes peca, o pai continua amando a gente. Esse pai é demais. E esse encontro fez com que Paulo deixasse de ser um perseguidor de cristãos para ser um perseguido por aquilo que ele pregava. E Paulo e mais alguns, ele conseguiu em 2 anos, em toda a Europa e metade da Ásia, pregar o Evangelho. Não tinha avião, não tinha carro, mas porque Deus mudou a história dele quando ele teve um encontro com a presença. Deus quer mudar a tua história, basta você se encontrar com a presença. Você precisa viver infinitamente. Você precisa viver o que Paulo viveu. Dele falar bem assim: ei, tem um espinho aqui que dói, que me machuca, mas se o Senhor não tirar, a tua graça me basta. Ou você acha que toda vez que eu venho ministrar, ou a pastora H, ou algum pastor, pastor Marco Aurélio, pastora Cláudia, algum ministro, está tudo dando certo? A gente também passa por dificuldades, mas a graça dele nos basta. Você que é líder de célula, a semana está difícil, pai, pastor, foi complicada, como é que eu vou fazer a célula? A graça do Senhor te basta e vai te usar naquela célula em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade, eu quero discipular alguém, mas eu tenho muita dificuldade. Vá, porque a graça do Senhor vai te sustentar e vai te bastar. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Eu não sei se você está entendendo, porque de repente você achou que esse infinitamente era dinheiro, era isso, era aquilo outro, mas não é. Eu frustrei você de repente quando eu falei mas Deus pode te dar isso também. Mas esse infinitamente é viver feliz, é viver
olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. É eu sair daqui, independente do que aconteça, e chegar na minha casa, abraçar minha família e ser feliz. É sair daqui, se você tem um parente que não é cristão, é você continuar orando por ele e chegar lá e falar bem assim: eu te amo em Cristo Jesus. Ele pode chegar e falar bem assim: sai daqui, seu crentinho. E você vai virar para ele: eu te amo mais ainda. Isso é viver infinitamente. Paulo era esse exemplo. E um outro exemplo, esse exemplo é demais. Jó, como? Peguei, hein? Que susto, hein? Calma. Jó, presta atenção em mim aqui, filhos. Ele viveu a porção dobrada quando ele se encontrou com a presença. O encontro de Jó com a presença foi tão forte, que Jó no final do livro dele fala bem assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu posso te ver. Eu vou repetir para ver se você entende. Depois de tudo que Jó passou, você deve conhecer a história de Jó. Jó era muito próspero, perdeu tudo. Jó tinha muitos filhos, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Só sobrou para ele, só ficou com ele a mulher dele e 3 amigos. Perdeu tudo que tinha. E depois Deus superabundou sobre a vida dele, porque a presença se encontrou com Jó. E Jó falou bem assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu consigo ver o Senhor. Eu declaro que você vai começar a ver o Senhor na tua vida. Ah, mas quando você começar a ver, você vai ficar muito doido. Eu não estou falando de às vezes ver o Senhor igual estou vendo o Way aqui, igual estou vendo o Jonathan. Eu estou falando de ver o Senhor naquelas causas que você nunca imaginou que ia acontecer. De repente, esse daí eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir isso. E aí Deus te dá, e aí Deus faz, e aí Deus pega e faz isso, faz aquilo. Aí Deus pega em meio a essa pandemia, você vai ver semana que vem, no sábado, o tanto de vida que vai se batizar naquela água ali, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. A pandemia está aí. Temos que ser prudentes, temos que nos cuidar. Não sei se o Senhor quer te levar, não quer me levar. Cada um tem uma senha, irmão. Chamou a sua senha, Deus espera que tenha lá para o final a senha, entendeu? Mas a pandemia não parou a igreja. E deixa eu falar um negócio para você, profético para o nosso estado. Desculpem os outros estados, eu amo outros estados. Mas saiu aquela decisão do STF aí e tal, de liberar os prefeitos e governadores a proibirem os cultos presenciais. E aí o nosso governador continuou com a mesma postura tal, de liberar. E nós somos um dos poucos estados, pouquíssimos, do Brasil e cidades, que ainda pode se ter o culto presencialmente. Deixa eu falar um negócio pra você. Deus tem alguma coisa com a gente aqui, mano. O nosso governador não é servo de Deus ainda, vai se converter em nome de Jesus, entendeu? Mas ele não é ainda. Mas Deus usou ele para poder falar assim: ó, fica aí. Sabe por quê? Porque Deus tem alguma coisa. Não é à toa que nosso estado é chamado de Espírito Santo, gente. Poxa, nós temos que chegar nos lugares. Quando a gente foi em outros estados, quando vocês foram em outros estados tocaram, não tem? Aí vai chegar bem assim, tá vendo a galera do Salt Worship e tal, lá do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é cheio do Espírito Santo mesmo, hein? É isso. Ó, alguém achou que ele ia voltar agora, né? A trombeta é mais bonita, fica tranquilo. Rapaz, tem ninguém falou assim: ai Jesus, nem deu tempo do apelo ainda. Você vai experimentar o que Jó experimentou na vida dele, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, filhos. Você que está na tua casa também, se você puder, fique de pé. Eu vou concluir essa série de mensagens, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: desde o início,
nunca deixe parar de arder a expectativa no teu coração pela volta de Jesus. Nunca deixe parar de arder também a expectativa de você se encontrar com Ele. E não deixe que o inimigo faça você desistir do processo. Enfrente o processo, passe por ele, seja vitorioso nele e viva o infinitamente do Pai durante esse processo. E como que você vai viver? Sendo cheio da presença de Deus. A presença, ela é quente, diga quente, porque ela não te deixa esfriar. Quando você quiser ficar mais gelado, se você for cheio da presença, a presença vai botar um fogo igual botou no irmão ali, ó, e vai chapar você. A presença, ela é seletiva. Ela está naqueles que resolveram viver o evangelho da cruz. Então ela está disponível, mas há algo que você precisa fazer. Há uma condição, é você viver esse evangelho da cruz. Por quê? Porque a presença dele é algo muito singular. Você tem noção? É porque de repente a gente esquece de vez em quando. Você tem noção que mora um Deus dentro de você? Você tem noção, filha, que mora um Deus dentro de você? Você mesmo. Que o Espírito Santo está falando o culto todo com você. Você tem noção que aquele problema que você está pensando aí, como é que eu vou vencer isso? O Espírito Santo está te dando vitória agora, em nome de Jesus. Você tem noção que esse problema ele vai se resolver de uma forma que você não vai entender? Porque você vai falar bem assim, agora eu estou vendo Deus na minha vida. Charadabassura e candanás. Ai, a presença de Deus, ela é sentida. Como assim? Não tem como você dizer que tem a presença e você não sentir ela. E não é só pela chapação, como eu já falei. É você às vezes está no ônibus, eu sei que está proibido o ônibus agora, mas você às vezes está no Uber, está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, ou está jantando e soprar um negócio perto de você assim, ai! E é Ele soprando do seu lado, é Ele soprando do lado dela aí agora. Deixa eu falar um negócio para você, a intercessão estava orando aí, e Deus acabou de me mostrar, eles com as mãos estendidas, eles estavam como se fossem, eu não sei se estavam orando por isso, mas direcionando anjos para alguns lugares para ministrar na vida de vocês, porque eles não podem encostar a mão em vocês por causa da pandemia, mas tem uns anjos encostando em um monte de gente aí agora. Tem um anjo encostando nela aí agora aí, ó. A presença de Deus ela é sentida. Outra coisa, a presença de Deus ela não tem fim. De repente você vai falar bem assim, pastor, daqui a pouco acaba o culto, tem que acabar o culto, vou para minha casa. A presença de Deus está dentro de você. Mas por que a gente tem que vir para a igreja então? Porque a igreja é o lugar onde você junta a presença de um com a presença de outro, com a vida de outro. Aí a gente se congrega junto. Aí a gente se alegra junto. Aí a gente olha para o irmão e vê ele chorando e a gente chora junto, porque a gente está feliz dele estar aqui. Ah, charadabassore candarás. E a presença de Deus, para a gente fechar, ela é real. Ela não é uma invenção da Bíblia, ela não é uma invenção do cristianismo, ela não é algo que falaram aí, ela é algo real. Mas como é que eu sei que ela existe? Quando você experimentar. Eu sei que hoje, se você olhar, deixa eu dar um exemplo para você. Se você pegar uma laranja na sua casa e você olhar ela, você sabe que é uma laranja, não sabe? Por que você sabe? Porque alguém falou com você que aquilo ali era laranja. Mas se você não soubesse, se tivesse um formato que você não, se você não conseguisse ver, você só ia saber que ela era uma laranja se você fizesse o quê? Cortasse ela e experimentasse. Se você tem vou falar mais simples, tem uma garrafa preta, uma squeezer preta, que você não vê o líquido dentro, e a Beca vem me entrega e fala bem assim, pastor, está aqui um suco de acerola. Eu estou vendo o suco de acerola? Não. Como é que eu vou saber se é de acerola ou não? Quando eu experimentar. Como é que eu vou saber que a presença é real na minha vida? Quando você começar a experimentar ela. E você experimenta ela nos lugares mais doidos que você possa imaginar na tua vida. Você não experimenta ela só na igreja. Na igreja você experimenta bastante com todo mundo. Mas você experimenta ela no carro,
em casa, na bicicleta. Cuidado, não chapar demais na bicicleta, vai cair da bicicleta. Mas a presença, ela é real.